de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual Ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que Ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele, fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Aleluia! Paulo Calvino escreveu este texto, mas o Senhor há de falar conosco nessa manhã. Vamos fechar os nossos olhos e orarmos por um instante. Pai querido, Pai amado, nos rendemos na Tua vontade, boa, perfeita e agradável. Os Teus oráculos são para nós vida. A Tua palavra para nós é eternidade. Os Teus caminhos para nós são os únicos, ainda que estreitos, ainda que muitas das vezes dificultosos, são para nós luz, vida, esperança, eternidade. Então nós, Senhor, nessa manhã, não estamos aqui para ouvir uma opinião, não estamos aqui para ouvir um conselho, mas estamos aqui para beber das águas do Teu trono. Lugar que gera vida em nossa vida, lugar que nos aponta para um propósito, lugar que nos dá destino de eternidade, lugar que é para nós esperança. Nos rendemos, nos dobramos, nos humilhamos diante da Tua palavra e do agir do Teu Espírito. Para nós, Senhor, esse domingo não é mais um domingo, mas para nós, Senhor, é a esperança que precisamos para a vida. Nos achegamos a Ti, Senhor, com fome e sede. Nos achegamos a Ti como única fonte para nós. Não só mais uma, não queremos misturar o que tens com aquilo que temos, mas queremos nos esvaziar para que o Senhor nos encha nessa manhã, mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar. Numa certa feita, um pastor em um culto dominical chamou 3 pessoas para testemunharem. O primeiro irmão pegou o microfone ao lado do pastor e o pastor disse: conte as suas bênçãos. E este irmão, feliz da vida, disse: irmãos, vocês sabem que eu morava numa meia água, numa casinha. Vocês sabem a dificuldade que era para mim viver num lugar apertado com a minha esposa e os meus filhos. Mas o Senhor me abençoou e me deu uma casa que eu posso pagar. E agora eu estou me mudando para um lugar melhor. E a igreja então se levantou vibrante, exaltando o nome de Deus pela bênção da casa nova. O pastor então passou o microfone para uma segunda pessoa e disse: conte a bênção, irmão. O irmão então pegou o microfone e disse: os irmãos sabem que eu trabalhava num emprego e neste emprego eu ganhava um salário muito baixo. E eu sempre vivi com muita dificuldade, sempre tive que usar o meu cheque especial, sempre fiz compras no cartão de crédito, não por opção, mas porque realmente era a minha única saída. Mal recebia um salário para pagar as contas, já vinha a dívida do mês seguinte.
mas eu quero contar a bênção para os irmãos de que agora o Senhor me abriu uma nova porta de emprego e eu estou ganhando 3 vezes mais do que eu ganhava. E a igreja então se colocou de pé, glorificou o Senhor e disse glória a Deus. O pastor então pegou aquele microfone, olhou para o terceiro irmão e disse: irmão querido, conte a sua bênção. E aquele irmão então disse: irmãos, eu estou aqui para dizer a vocês que eu andava no reino das trevas, que eu era tido como chacota da sociedade, mas o Senhor me alcançou com o seu amor infinito e me acolheu para os seus braços, e eu recebi em meu coração a salvação. A igreja ficou em silêncio. O pastor logo tomou o microfone e disse: amém, irmão querido, mas conte para nós a bênção. Eu não sei se essa história é verídica ou ela foi inventada para mostrar um pouco a respeito de onde é que os nossos olhos focam na maior parte do nosso tempo enquanto vivos. Mas a verdade é que é muito mais fácil para nós sabermos contar as bênçãos que os olhos veem e que as mãos tocam, do que aprendermos a contar a respeito das bênçãos espirituais, do que nos tornarmos familiarizados com o tamanho da graça de Deus para com as nossas vidas. E eu creio de todo o meu coração que esta nova série, que nós não sabemos quanto tempo irá levar, Efésios tem 6 capítulos, mas talvez isso leve 12, 13, 14 domingos para nós irmos em toda essa carta. Mas eu creio de todo o meu coração que esta carta, ela irá nos fazer refletir com respeito às bênçãos espirituais que já estão diante de nós. E que nós, como igreja, possamos ser aqueles que estão familiarizados com as bênçãos espirituais, para podê-las contar com alto e bom som, acima de qualquer outra bênção material que esse mundo pode nos oferecer. Tem alguém aqui comigo nessa manhã? Tem alguém aqui comigo nessa manhã que quer mergulhar nessa realidade? Glória a Deus. Irmãos, Paulo se apresenta em primeiro lugar. Foram recentemente encontrados novos manuscritos que são mais antigos do que os antigos que haviam sido encontrados. E nesses manuscritos, a carta de Éfeso não estava endereçada a Éfeso, então não se sabe se Paulo escreveu esta carta e mandou para outras igrejas além de Éfeso, mas fato é que ela chegou para nós em São Bento do Sul, em 2023, revelando para nós os preceitos e a vontade de Deus, amém? Então, mais do que para Éfeso, para mim e para você hoje é para São Bento do Sul, amém? Rio Negrinho também e Campo Alegre, amém? E São Vicente, em nome de Jesus. Então, no versículo 3, depois da apresentação de Paulo, ele começa dizendo: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Paulo começa essa carta dizendo que todas as bênçãos celestiais, que todas as bênçãos espirituais em Cristo já nos foi dado, porque ele diz, nos abençoou. Todas as bênçãos nas regiões celestiais e espirituais em Cristo Jesus já estão diante de nós. Já estão para o nosso usufruto, já fazem parte daquilo que nós somos. O Senhor já nos deu uma vida espiritual bem-sucedida e gratificante de primeira mão. Quando nós aceitamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, a regeneração é um processo instantâneo e imediato.
Nós nascemos de novo no momento em que nós abrimos a porta do nosso coração e acolhemos a verdade de que Jesus é o nosso Senhor e é o nosso Salvador. O cristianismo não é um processo de níveis, como muitas crenças e espiritualidades oferecem, de que nós somos convocados a um processo para conquistarmos chaves e revelações para que um dia nós cheguemos no lugar onde Deus deseja. Não. O cristianismo ele é o socorro bem presente em qualquer tribulação, em qualquer momento, em qualquer angústia, em qualquer problema. Ele está atento à nossa voz e à nossa oração. Você não precisa orar de maneira robuscada, você não precisa curvar a fronte, impostar a voz, vestir uma camisa, colocar um véu, você não precisa. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e em Cristo Jesus nós temos tudo o que precisamos para nos achegarmos a Deus. E é por isso que nós encontramos o favor de Deus neste primeiro momento. Nós encontramos o amor de Deus através da redenção em Cristo Jesus. Ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais das regiões celestiais em Cristo. Em Filipenses 4,19 está escrito: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Ele é o nosso provedor. Não só o nosso provedor financeiro, mas o provedor da nossa alma. Da nossa alma. Tem muita gente por aí com dinheiro, meus irmãos, com a alma vazia, empobrecida, miserável, porque não encontra plenitude de vida, porque ela só é encontrada em Cristo Jesus. E em Cristo Jesus, nós encontramos as nossas gloriosas riquezas. Se o crente não souber disso, quem então saberá? Se o crente não buscar na fonte certa, quem então buscará? Então o Senhor está nos chamando mais uma vez para perto dEle e dizendo: em mim você é completo, em mim você tem saída, em mim você é pleno, em mim você tem propósito. Não é naquilo que nós ganhamos, que nós temos, que nós melhoramos, que nós compramos, mas é no Senhor, acesso em Cristo Jesus. Aleluia. É incrível, irmãos, quando nós vamos conhecendo a palavra de Deus mais e mais vezes, quando nós vamos lendo. Uma coisa que nós percebemos ao longo da leitura bíblica é que enquanto no Antigo Testamento as bênçãos, elas eram na reciprocidade, de maneira material, no Novo Testamento nós vamos percebendo que elas são espirituais mais e mais. Nós vamos entendendo que Jesus satisfaz o coração daquele que crê nele. Nós vamos vendo que, enquanto no Antigo Testamento Deus era fogo consumidor, e obviamente Ele continua sendo, porque Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente, mas o seu juízo estava sobre a humanidade. Deus aplaca a sua ira em Cristo Jesus, e nós, por meio da graça, temos o privilégio de recebermos bênçãos espirituais. Bênçãos tais que outrora só na tribo de Levi se recebia. Que outrora só alguns reis que eram visitados pela pessoa do Espírito Santo, que outrora só alguns profetas eram visitados pelo poder do Espírito. Agora, em Cristo Jesus, todo aquele que nele crê se torna morada de Deus. E quando nós somos moradas de Deus, o que é mais que nos falta? Nada. Porque nós recebemos em Deus todas as bênçãos que Ele é capaz de derramar. Deus decide olhar para nós com favor. Versículo 4. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua
presença. Para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. O Senhor nos capacita, preste atenção nisso, para vivermos em um ambiente, em uma proposta de vida superior àquela que o mundo tem para nos oferecer. O que esse texto está dizendo para nós é que os planos de Deus, antes da criação do mundo, era de que nós pudéssemos viver em uma plenitude, em uma vida santa e irrepreensível na sua presença. Ainda que nós, conhecendo a história de redenção, vamos descobrir que no Éden não foi bem assim. Houve a queda, o pecado distorceu a criação, as coisas não funcionam como elas na sua plenitude funcionariam, porque o pecado manchou, maculou a terra de todas as maneiras possíveis. Mas em Cristo Jesus nós somos convocados e convidados a restaurarmos esta verdade na nossa vida. Pode ver, meus irmãos, e aqui está o privilégio de vivermos em corpo, em igreja, porque na igreja nós vivemos valores, princípios, estilo de vida que o mundo jamais será capaz de nos oferecer. Na igreja nós podemos, sem querer, chatear um irmão e pedir perdão. Na igreja nós podemos, sem querer, fazer coisas erradas e podermos corrigir, porque a graça de Deus está ali, a misericórdia de Deus está ali. Na igreja nós vamos aprendendo a não mais mentirmos e vivermos uma vida dupla, mas agora nós vamos aprendendo a vivermos uma vida integral na presença do Senhor. Os seus preceitos, os seus valores, a sua moral, a sua ética, vai nos consumindo, nos ensinando, nos mostrando, nos transformando, gerando metanoia, e a nossa vida então começa a ser diferente. E a impressão que dá é de que a gente está dentro de uma arca, mesmo em meio ao caos no mundo lá fora. Você já ouviu essa história antes? A impressão que dá é que ainda que o mundo esteja sendo desconstruído, que jaz no maligno, nós, no nosso convívio, no nosso meio, estamos crescendo, aperfeiçoando e vivendo uma santificação constante. É por isso que os outros saberão que somos discípulos de Jesus quando nos amamos uns aos outros, quando nos entregamos uns pelos outros, quando somos aperfeiçoados nos afiando uns aos outros. Nós vamos vivendo essa realidade, e essa realidade de sermos santos e irrepreensíveis, através da ação de redenção, já pré-ordenada por Deus, antes da criação do mundo, nós vamos então desfrutando dessa realidade. Uma realidade onde o Senhor é revelado, uma realidade de vida superior àquela que nós vivíamos outrora, quando não éramos de Cristo Jesus. Você se lembra? Você se lembra das coisas que você fazia antes de viver uma vida na fé? Você se lembra das coisas que você pensava, dos planos que você fazia, das presepadas que você se colocava? Você se lembra? Eu me lembro muito bem, apesar de ter ido para a fé com 12 anos de idade. Meus irmãos, pensa numa cabeça que maquinava coisas más. Era eu. E hoje a realidade é outra, a novidade é outra, a proposta é outra, e o Senhor vai nos capacitando e vai nos providenciando essa vida superior. 1 Pedro 1, de 13 a 16 diz: portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir, estejam alertas e ponham toda a esperança na graça que será dada a vocês, quando Jesus Cristo for revelado. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância,
mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito: sejam santos, porque eu sou. Sejam santos, porque eu sou. Então o Senhor nos conduz para esse lugar. O Senhor nos aperfeiçoa, o Senhor nos aprimora, mas o Senhor não se resguarda em se apresentar. Não é uma troca. Não é porque eu ainda não estou santificado até determinado nível que eu não tenho acesso a Deus. Deus me deu pleno acesso em Cristo Jesus, amém? Mas essa nova natureza, essa essência, essa verdade, essa realidade que o Senhor coloca dentro de mim na pessoa do Espírito Santo, vai me conduzindo a uma vida de bênção, a um estilo de vida superior. Irmãos do meu coração, quando nós estamos congregando, quando nós estamos sentados juntos numa mesa, quando você convida irmãos da fé para se assentar à mesa ao teu redor, e você testemunhar o trabalhar e o agir de Deus na vida de cada um, o privilégio que é de nós pensarmos nisso, naquele que está sentado à nossa frente, que fazia coisas feias, pensava em coisas ruins, agia de qualquer maneira, vivia uma vida devassa de qualquer modo, e agora está ali, orando, buscando uma vida em Deus, não é? Fazendo cursos, aprendendo, se expondo à palavra de Deus, buscando uma vida em família de maneira sóbria, com domínio próprio, equilibrado, lendo a palavra, sendo constantemente regado pelos valores do Senhor. Isso é o maior dos privilégios de uma vida. O maior dos privilégios de uma vida. O Senhor decidiu olhar para nós com favor e mudar a nossa sorte, mudar o nosso destino, mudar a nossa realidade, mudar o nosso modo de viver a vida, o nosso modo, não é, mulheres, de nos vestir, de pensar, de se portar, de andar, de desejar, de dar cabo aos pensamentos que levam à morte e à desgraça. Isso é favor de Deus para nós. E o Senhor tem disponível esta vida superior, através do acesso a Ele por meio de Cristo Jesus. Como se isso não bastasse, versículo 5. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Cristo Jesus, conforme o seu bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Irmãos, nós somos adotados, mas não somos adotados como aquela linda criança que foi injustiçada pelos pais biológicos. Nós fomos adotados como figueiras bravas, como está lá em Romanos 11:17, onde diz assim: se alguns ramos foram cortados, e você, sendo oliveira brava, perdão, não figueira, oliveira, foi enxertado entre os outros, e agora participa da seiva que vem da raiz da oliveira cultivada. Meus irmãos, sabe o que é uma oliveira brava? É um jambuzeiro. Sabe o que é isso? É uma árvore imprestável. Ela não tem utilidade na sua madeira, porque é uma madeira fina e toda retorcida, incapaz de se fazer uma prancha sequer de uma árvore dessa, e também uma árvore que não produz fruto nenhum por si só. Sabe aquela praga daquele homem que cultiva e que ara a terra? Sabe aquele calo no pé do cultivador? Essa é a oliveira brava. Esse é o jambuzeiro. Sem serventia nenhuma.
Quando somos encontrados em Cristo Jesus, é assim que nos oferecemos. Quando somos encontrados em Cristo Jesus, somos como um jambuzeiro sem serventia nenhuma. Deus não está para nos aperfeiçoar, mas Deus está para nos fazer de novo. Alguém entende a diferença? Nós não nos achegamos como algo que está quebrado, nós nos achegamos como uma perda total. Nós nos achegamos como aquele carro batido que não tem mais esperança. Nós nos achegamos a Deus para sermos completamente repostos e não reformados. Mas na loucura do amor de Deus, receba isso nessa manhã. Na loucura, na insensatez divina, naquilo que não faz sentido para nós e nunca fará. Deus olha para um jambuzeiro como o cultivador da oliveira que produz fruto, nobre, da sua linhagem, daquela que tira lá de Ur dos Caldeus, daquela que se chama Israel, uma linhagem superior, separada, protegida, sim, rebelde em algumas vezes, outras não, numa história de amor, numa história de entrega. Deus decide pegar um jambuzeiro sem propósito, com a seiva podre, e enxertar numa oliveira cultivada pelo agricultor dos agricultores, e decide com que deste jambuzeiro, a seiva que vem da raiz dessa oliveira plena, dessa oliveira frondosa, dessa oliveira perfeita, possa penetrar dentro desta podridão do jambuzeiro, transformando a sua realidade de uma vez por todas, ao ponto de que um jambuzeiro se torne confundido com uma oliveira cultivada e então dê frutos para a eternidade. Essa é a obra de Deus na minha e na tua vida. Esse é o método de adoção de Deus para mim e para você. Nós estávamos enfadados para a segunda morte. Estávamos enfadados para sermos como aqueles sapés que caem da araucária e são juntados num monte e fogo é posto nele. Mas Deus olha para mim e para você com um amor inexplicável. Nos tira da nossa podridão e nos coloca, nos enxerta no lugar de maior nobreza da história da eternidade. Ah, meus irmãos, precisamos aprender a contar as bênçãos espirituais. Precisamos aprender a olhar para isso com os nossos olhos cheios de lágrimas. Precisamos dar espaço ao nosso coração para que essas coisas nos arrebatem de nós mesmos todos os dias pelas manhãs. Quando você se ajoelha, quando você se depara com a palavra de Deus, quando você diz bom dia, Senhor, de você entender de onde Ele te tirou, do milagre que é de você abrir a boca e Ele te ouvir, do milagre que é de você saber que a eternidade está disposta perante você, do milagre de você saber que quando você pede perdão, Ele te responde e Ele te atende. As outras coisas ficam tão pequenas perto disso. As conquistas dessa vida se tornam tão ínfimas, tão pequenas, tão distantes. O fato de você saber que o Criador do universo te ouve quando você diz Deus.
Senhor não só olha para nós com favor, mas Ele nos resgata do monte do desprezo. Ele nos resgata desse lugar que estávamos sendo juntados para uma fogueira um dia. E esse dia vai chegar. Existem alguns ainda que precisam ser enxertados. Existem alguns ainda que precisam despertar desse sono profundo e entregarem a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Existem alguns ainda que precisam acordar de acharem que a vida são só os 120 anos, para olharem para uma eternidade e saberem que Deus está ali de braços abertos, esperando uma decisão, esperando uma oração sincera, esperando um reconhecimento dEle como Senhor e Salvador. O Senhor nos resgata desse monte de desprezo. Tem gente querendo se enganar a vida toda, achando que tem serventia por si mesmo. Qual é o propósito da seiva de um jambuzeiro? Nenhum. A não ser fazer volume, fazer barulho temporariamente, sem propósito, sem fruto, sem finalidade. É por isso que reconhecemos no Senhor e damos a Ele toda a honra e toda a glória, porque a seiva é dEle. Meu irmão, minha irmã, o dia que você achar que você fez alguma coisa boa, lembre-se, a seiva é dEle. O dia que você achar que você ajudou alguém e se sentir bem por isso, lembre-se, a seiva é dEle. O dia que você achar que você conseguiu abandonar o pecado e você venceu uma coisa que você orava tanto por isso, lembre-se, a seiva é dEle. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória. Porque se nos esquecermos disso, teve um rei lá no Novo Testamento que virou comida de bicho. Lembra disso? A honra e a glória é ao Senhor. Aquele que abriu o caminho, que é o caminho, que é a porta. Ele olha para nós com favor, Ele nos resgata do monte do desprezo e Ele perdoa a cada um de nós através do sangue de Cristo derramado. Versículo 7 diz, nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos seus pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual Ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento. O sangue de Cristo está derramado sobre nós, amém? Ele não está para ser derramado sobre nós, amém? Ele não é uma mandiga que é derramado quando a gente precisa, amém? Amém? Vocês entenderam? Não dá para a gente orar, Senhor, derrama do teu sangue. Ele já derramou, meu irmão. Por favor, não pendura Ele na cruz de novo. Porque Ele disse está consumado. O sangue de Cristo é eficaz. E nele temos redenção. E está derramado para todo aquele que nele crê. Nós recebemos riquezas na pobreza de Cristo. Nós recebemos vida na morte de Cristo. Nós recebemos cura na enfermidade de Cristo. Por causa desse louco amor. Por causa dessa vida de eternidade e de glória em glória. E nos revelou o mistério da sua vontade, versículo 9, de acordo com o seu bom propósito que Ele estabeleceu em Cristo, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que na história de redenção, quando o pecado manchou, maculou e distorceu a terra, a humanidade,
Em Cristo Jesus, nós vamos num processo de santificação, por uma presença contínua diante do Pai, em Cristo Jesus, vamos sendo aperfeiçoados, e não somente isso, mas vamos aperfeiçoando aquilo que está ao redor de nós, porque da mesma maneira que Cristo morreu, Ele voltará, da mesma maneira em que Ele foi presente com os seus discípulos, há uma história de redenção, onde haverá um dia em que todas as coisas funcionarão na sua plenitude, porque o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, governará. Enquanto isso, eu e você somos agentes de aperfeiçoamento, onde a revelação de Cristo na nossa vida produz mudança externa. Onde todas as vezes quando o Senhor nos toca, nos transforma, muda a nossa forma de pensar, a nossa forma de viver, a nossa forma de agir, a manifestação do céu na terra começa a acontecer. Então a proposta não é para que nós nos tornemos uma bolha, uma igreja que tem medo de se manchar e fica agregada, aglomerada num só lugar. Mas a proposta, meus irmãos, é que eu e você, quando nos deparamos na presença de Deus, somos transformados de tal maneira que no ambiente onde nós estamos, no trabalho, na faculdade, na família, na escola, na rua, começamos a dar frutos, frutos de justiça, frutos da presença de Deus, frutos de um coração transformado, frutos de alguém que foi tocado e está sendo transformado por Cristo Jesus. E é assim que nós entendemos a vida. A fé, o Senhor vai nos tocando, vai nos mudando, e nós vamos nos moldando na sua vontade. E existe um plano, está tudo resolvido. O Senhor está no controle. Amém, meus irmãos? Essa frase não é só para ano de eleição, não. Essa frase é uma verdade onde nós ancoramos o nosso coração. Deus está no controle. Deus é soberano, Deus é pleno, Ele não está lá batendo o pé dizendo, e agora meu eu, o que é que eu vou fazer? Não, Ele tem todas as coisas no seu devido lugar, e todas as coisas estão acontecendo exatamente da maneira em que Ele deseja. Amém? Versículo 11, indo para o fim já. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados, conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. Foi o que eu acabei de falar. A fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Meus irmãos, o Senhor não só olha para nós com favor, o Senhor não só nos resgata do monte do desprezo, o Senhor não só nos perdoa através do seu sangue derramado, mas o Senhor nos transforma em um presente, para que o Filho presenteie o Pai e o Pai presenteie o Filho. Olha que coisa mais gloriosa. João 17, de 6 a 10 diz assim, a oração sacerdotal de Cristo, a segunda parte ele diz assim, eu revelei teu nome àqueles que do mundo me deste, eles eram teus, tu os deste a mim, e eles têm obedecido a tua palavra. Agora eles sabem que tudo o que me deste vem de ti, pois eu lhes transmiti as palavras que me deste, e eles as aceitaram. Somos nós aqui, amém? Eles reconheceram de fato que vim de ti e creram que me enviaste. Eu rogo por eles, não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Tudo que tenho é teu, e tudo que tens é meu, e eu tenho sido glorificado por meio deles. Irmãos do meu coração, o Pai nos dá para o Filho, e o Filho nos devolve para o Pai. Um presente do Pai, do Deus Pai para o Deus Filho, e do Deus Filho para o Deus Pai. Ou seja, aquela oliveira brava, aquele jambuzeiro que não prestava para nada, não é só enxertado na oliveira cultivada, mas agora se torna um presente de Deus para Deus. Eu e você. Meu Senhor. Se tem alguém aqui com a autoestima baixa,
Eu só oro para que você não se torne um orgulhoso com essa boa nova. Mas você é um presente de Deus para Deus. Você não somente tem um propósito aqui na terra, uma missão, mas para uma eternidade você se tornou um presente de Deus para Deus. Vamos dizer essa afirmação, para que isso entre no nosso coração. Diga assim: eu sou um presente. Nós somos um presente. Nós não somos um erro de percurso. Nós não somos acidente dos nossos pais. Nós não somos um zero à esquerda. Nós não somos pessoas que são derrotadas. Nós não somos esse tipo de... Essas palavras não combinam conosco, porque o Senhor nos tornou um presente. Então se trate como tal. Se valorize como tal. Perceba o que Ele fez. Lembre-se de onde Ele tirou. E para onde Ele te levou. E o que Ele quer fazer com você. Para que Ele seja glorificado nesse processo de compreensão. E por fim, versículos 13 e 14. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. Jesus é o selo, Ele é a garantia, Ele é o selo de autenticidade, Ele é a confirmação de uma transação concluída, Ele é o selo de posse, Ele é a segurança e a proteção, que é a garantia ou é o penhor da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Termos o Espírito Santo que habita dentro de nós é o penhor, é a garantia de que aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Ou seja, como numa história de casamento, Jesus Cristo, Ele abriu o caminho e nos presenteou com o Espírito Santo. E o Espírito Santo é o anel de noivado que está no nosso dedo. A noiva de Cristo Jesus, que um dia irá para um casamento e viverá feliz para todos sempre. Essa é a história de amor que nós estamos inseridos. Essa é a verdade que nos arrebata de nós mesmos, que nós possamos a cada dia aprendermos a contar as bênçãos de Deus. Eu quero convidar você a ficar de pé, pedir para que o louvor venha à frente. E para nós encerrarmos esse momento, eu quero convidar você a lermos juntos 2 versículos bíblicos, 2 textos bíblicos. O primeiro está lá em Filipenses capítulo 1, versículo 6. Vamos ler juntos, está aqui no telão. 1, 2, 3 e... Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em nós, vamos dizer em nós, tá? Vamos de novo, 1, 2, 3 e... Estou convencido de que aquele que começou a obra em nós vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Amém? Tem alguém aqui para celebrar? Aleluia! Duas coisas que eu quero que você saia daqui convencido pelo Espírito Santo. A primeira é essa, de que Ele vai completar essa boa obra. E a segunda, nós vamos ler em Romanos capítulo 8, versículos 38 e 39, onde diz assim, vamos lá juntos, 1, 2, 3, e... Pois estou convencido que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia! Santo teu nome, Deus! A Ti toda honra, a Ti toda glória, a Ti todo louvor. Aprendemos a contar as nossas bênçãos, Senhor. Aprendemos a olhar para Ti,
como o maior de todos os presentes e dizer: Tu és santo, Tu és bom, Tu és maravilhoso, Tu és gracioso, Tu és grandioso, e nós somos propriedades do Senhor. Santo é o Teu nome, aleluia. Vamos adorá-lo, vamos engrandecê-lo em nome de Jesus, vamos entregar a Ele o nosso coração. Lindo Jesus, Rei do meu coração, como eu amo seus caminhos. Lindo Jesus, estrela da manhã, eu cantarei a Ti. O que posso te dar por tudo que Tu é? Você me libertou e me curou. O que posso te dar por tudo que Tu é? Você me libertou e me curou. Tu és bom, em todo tempo és bom. Justiça está em Ti, Teu amor é pra sempre. Tu és bom, em todo tempo és bom. Justiça está em Ti, Teu amor é pra sempre. Tu és bom, Jesus. Santo é o Teu nome, Senhor. Te agradecemos, Jesus, pela Tua obra. Te agradecemos, Senhor, por esse louco amor que Tu tens por nós. Bendito é o Teu nome nas nossas vidas. Tu és a melhor coisa que nos aconteceu. Não existe nada melhor. Tu és a nossa esperança. Tu és, Senhor, a nossa novidade de vida. Tu és o nosso futuro, o nosso destino. Te adoramos, Jesus. Engrandecemos o Teu nome, Senhor. Bendito és Tu, Senhor. Aleluia. Queridos, só mais um instante, pode se sentar um pouquinho. Não perca esse lugar. Não se distraia agora. Não se movimente agora. O Espírito Santo está aqui, se movendo nesse lugar. No livro de Romanos, no capítulo 10, a partir do versículo 9, diz assim: se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor, e crer em seu coração que Deus o ressuscitou entre os mortos, será salvo. Essa passagem aos Romanos foi escrita dentro de um contexto cultural,
aonde estava se instituindo a igreja cristã. A igreja, então, sendo estabelecida, Jesus subiu, está à direita de Deus, vivo, e os apóstolos, então, em pleno movimento, instituindo a igreja, apresentando a igreja, apresentando as boas novas, apresentando a obra de Cristo Jesus, dentro de um contexto cultural do qual as pessoas, e muitas pessoas não tinham nem ouvido falar de Jesus, estava tendo contato com o Evangelho pela primeira vez, estava ouvindo falar desse Jesus pela primeira vez. Nós não vivemos dentro de uma cultura de que Jesus é muito conhecido, de que Jesus Cristo é muito conhecido. Vivemos dentro de uma realidade, de uma cultura que o catolicismo já está estabelecido há anos. Nascemos ouvindo falar de Jesus, muito diferente desse povo aqui que estava aprendendo de Jesus. O nosso único, e existe um problema dentro dessa realidade, porque nós achamos que conhecemos Jesus, porque Ele já é tão falado dentro da nossa realidade. Dentro dessa realidade, confessar Jesus, crendo que Ele ressuscitou, era algo para se pensar, era algo para se analisar. Hoje, nós nascemos ouvindo falar de que Ele ressuscitou, de que Ele é bom, de que Ele é Salvador. Nós ouvimos canções natalinas. Você pode nunca ter pisado numa igreja e você sabe quem é Jesus, ou você pensa que sabe. Quando nós olhamos para o nosso contexto de realidade, a gente precisa se aprofundar no que significa essas palavras. Assim como eles paravam para pensar, para entender, para antes de tudo isso confessar. Porque confessar Jesus dentro desse contexto aqui, que essa carta aos Romanos foi escrito, poderia valer a cabeça daquela pessoa, porque ela tinha que confessar o imperador, ela tinha que falar que César era seu senhor. A perseguição poderia vir sobre aquela vida se ela confessasse um outro senhor e se prostrasse diante desse Senhor. Hoje, amados, vivemos dentro de uma cultura tão mística, que todos os caminhos levam a Deus, tudo é bem-vindo. Quer fazer uma oração? Faça. Tem uma benzedeira lá que vai destravar algumas coisas, estou junto, estou dentro. Tem um que faz uma oração poderosa, estou dentro. Eu lembro uma vez que eu era pequena, e eu fui com a minha mãe num lugar, num médium, num senhor que tinha um poder de cura, e eu fiquei tão impressionada, porque no quintal daquele senhor, era uma casinha que a gente entrava, e que tinha dois lugarzinhos assim de mato, e um caminhozinho no meio, e o mato daquele senhor era um monte de trevo de 4 folhas, e eu lembro que eu fiquei impressionada. Eu olhei para aquilo e falei, uau, porque eu nunca tinha visto um trevo de 4 folhas, porque a gente sabe que é muito difícil, e estava ali. Eu lembro que eu entrei naquele lugar com a minha mãe, e aquele homem, eu rezava pela garrafa de água, e eu lembro que minha mãe sofria de insônia, e ele mandou a minha mãe queimar uns travesseiros debaixo de um viaduto, e estava eu lá com a minha mãe pequenininha, debaixo do viaduto, queimando uns travesseiros, porque aquele homem tinha mandado para ela parar de insônia. E é assim,
E o que vão falando para fazer, vão fazendo, porque tudo é para o bem. Jesus não é mais um desses. A palavra de Deus diz que Ele não divide a glória dEle com ninguém. A palavra de Deus diz que Ele é o caminho, Ele não é um dos caminhos. O cristianismo está aqui para dizer que não são todos os caminhos que levam a Deus, mas somente Cristo Jesus é o caminho. Ele não divide essa glória com ninguém. Tem muitos métodos, tem muitas formas que vão te beneficiar, sim, mas é um benefício humano, é um benefício natural. Tem muitos caminhos que vai te levar à perdição. Agora, se você quer encontrar o Deus Pai, o Deus Todo Criador, esse caminho é Jesus Cristo. Amados, isso não significa que os evangélicos são perfeitos. Isso não significa que os evangélicos se acham, porque eles acham que só eles são os donos da verdade. Não, a gente é muito imperfeito. A gente tem um monte de defeito, e é por isso que a gente precisa tanto de Jesus, porque Ele sim é perfeito. Se tem uma coisa que os evangélicos de fato estão acertando, é confessar que Jesus é o único Senhor e Salvador. E se aquele que crê nisso de todo o coração, acreditando que Ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia, está à destra do Pai, intercedendo por nós, por mim e por você, esse sim será salvo. Mas sabe o que significa isso? Significa abrir mão de todo o resto. Significa falar: Senhor Jesus, Tu és suficiente para mim, eu não preciso mais de nada. Eu não preciso mais ir naquela reza braba. Eu não preciso mais, é o que o pastor falou, de amuletos. Porque eu encontrei aquele que me leva a Deus. Eu encontrei aquele que me revela ao Senhor. E eu abro a minha vida e o meu coração para receber esse Senhor. Que a partir de hoje eu deixo de ser dona do meu nariz e decidir pela minha vida, mas eu tenho um Senhor, é isso que significa. E eu vou perguntar para esse Senhor: Senhor, o que Tu queres de mim? Senhor, como o Senhor quer que eu viva? Senhor, qual é a maneira que o Senhor deseja que eu decida, que eu faça, que eu realize? Porque eu não mando mais em mim, mas agora Jesus Cristo é o meu Senhor e eu estou aqui para servi-lo. Então nessa manhã não teria como nós terminarmos esse culto a Jesus sem te dar a oportunidade de fazer essa oração, convidando o Senhor Jesus para ser o teu Senhor. Ele pode ser conhecido por você. Você pode até achar que Ele é incrível, que Ele é o Filho de Deus, que tirou o pecado do mundo. Você pode até achar que Jesus é o caminho, mas nessa manhã, a oportunidade que você está recebendo é de confessá-lo como Senhor da sua vida. De dizer assim: eu aceito o teu senhorio, Jesus, e eu quero isso. Eu vejo que aqui muitos já fizeram essa oração dentro de uma outra consciência, achando que Jesus tinha que entrar na tua vida para te servir, achando que Jesus tinha que entrar na tua vida para ver as tuas necessidades e falar assim: Jesus, eu quero que o Senhor entre na minha vida para o Senhor me dar aquilo que eu preciso. Não, amados, não é essa a oração. A oração é: Jesus, eu quero fazer parte da tua agenda. Aquilo que está nas tuas prioridades para ser cumprido, eu quero ser o teu servo e eu quero fazer parte disso. Eu quero fazer parte da história que o Senhor está escrevendo.
Então eu vejo que existem pessoas, eu sinto no meu espírito, que precisa renovar essa oração com um novo entendimento, dizendo: Senhor Jesus, eu quero nesse momento te aceitar como Senhor. Isso significa que eu quero me colocar à disposição, à tua disposição, como teu servo, como tua serva, para te servir. Abrindo mão do meu caminho, abrindo mão daquilo que eu queria, que eu acho, que eu penso. E eu quero que o Senhor faça uma renovação na minha mente, porque eu quero querer aquilo que tu queres, porque eu quero pensar da maneira que tu pensas. Eu quero que o meu coração bata por aquilo que bate o teu coração. Eu quero mudar a minha perspectiva e o meu olhar, porque eu quero que o Senhor seja o meu Senhor. O meu Senhor. Se você está aqui nessa manhã e deseja fazer essa oração tão profunda, eu posso te dizer que é a oração mais importante, mais impactante, mais determinante da sua existência. Existência é essa oração. Se tem alguém aqui nessa manhã que deseja fazer essa oração, eu quero convidar você a se colocar de pé agora. Nós já vamos terminar. Se você quer renovar essa oração, eu quero convidar você a se colocar de pé. Se você percebe que algumas fichas caíram, que não tinham caído antes, e você fala assim: eu preciso fazer essa oração, eu preciso reafirmar isso, é com o Senhor Jesus. Essa manhã o Senhor está te dando essa chance. Amém. Eu fico muito feliz por você, eu fico muito feliz por essa decisão. Eu quero convidar você que está de pé, vem aqui na frente, vamos orar juntos essa oração. Vem até aqui. Aleluia. Venham aqui, amados. Eu gostaria de convidar aos líderes de em casa, a diaconia, a equipe da recepção para estarem juntos aqui. Vamos fazer juntos essa oração. Oh Senhor, Tu és bom. Tu és maravilhoso, Jesus. Tu és tão bom. Obrigada, Espírito Santo de Deus, porque eu sei que Tu estás tocando nesses corações aqui. Queima com a Tua presença. Queima com a Tua presença. Queima com a Tua presença cada coração aqui, Senhor, que tem sim tomado hoje a decisão mais importante das suas vidas. E nós Te louvamos por isso, Pai. Te adoramos por isso, Jesus. Tu és maravilhoso, Jesus. Tu és maravilhoso, Jesus. Tu és maravilhoso, Jesus. Espírito Santo de Deus, toca-os agora com Teu amor, com Teu poder. Toca-os da maneira que só o Senhor sabe, só o Senhor pode. Nada que possa ser produzido por mãos humanas, Senhor, mas o Teu toque, Pai, que é de dentro para fora, Senhor. Aleluia. Amados, coloque a mão no teu coração. Repita comigo essa oração, entendendo as palavras que você vai repetir. Eu só quero te ajudar a orar aquilo que já está no teu coração. Diga assim: Senhor Jesus, nessa manhã, eu desejo abrir o meu coração, abrir a minha vida para o Senhor. Jesus, eu decido confessar
com a minha boca o teu senhorio sobre a minha vida. Eu declaro que a partir de hoje, o Senhor tem toda a autoridade sobre a minha vida. Perdoa os meus pecados, me lava, me limpa, me purifica. Eu recebo os teus preceitos, os teus valores, os teus princípios. Eu abro a minha mente, as minhas emoções, os meus pensamentos ao Senhor. Tu tens o domínio sobre os meus pensamentos. Transforma a minha vida, assim como o Senhor transformou a água em vinho, que as pessoas possam ver a transformação e o poder do Senhor na minha vida. Eu reafirmo hoje o teu senhorio na minha vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Continue com os teus olhos fechados, eu quero orar por você. O pastor vai orar por vocês. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos pela tua visitação e pela tua habitação sobre cada um aqui nessa manhã, que está tomando essa decisão, Senhor, de se achegarem a Ti em confiança e certeza de que o Senhor está entrando e fazendo morada em cada coração. Obrigado, Deus, pelo Teu favor, obrigado pelo ano aceitável do Senhor, obrigado por cada um que corajosamente tomou essa decisão de dedicar as suas vidas a Ti, de maneira extraordinária. Leva-os, Deus, em sabedoria, leva-os, Senhor, em maturidade, leva-os, conduza-os, Deus, do leitinho para o alimento sólido, que eles possam viver num processo crescente de Te conhecer e de Te amar cada dia, cada vez mais. Nós oramos, bendizemos o Teu nome e Te agradecemos no nome precioso de Jesus. Amém, amém, amém. Recebam o nosso abraço, recebam o nosso abraço. Aleluia, aleluia. Só um pouquinho. Pessoal, vocês que estão aqui na frente, eu gostaria de pedir para que vocês possam seguir, ir por essa direção aqui, ó. Os discipuladores, se puderem ir juntos, pelo menos um com cada um que aceitou a Jesus, com a Priscila, nós queremos dar um presente a vocês, tá bom? Então sigam a Priscila por gentileza, vocês vão receber um presente, é a nossa manifestação de amor a vocês que estão tomando essa decisão de uma maneira tão incrível nessa manhã. Aleluia, vamos ficar de pé, queridos. Deus é bom, não é? Aleluia. Obrigado, Deus, pelo privilégio da Tua presença, obrigado pelo Teu amor, obrigado pelo Teu favor, obrigado pela Tua palavra e pelo agir do Teu Espírito nessa manhã. Conduza-nos, Deus, na Tua presença, abençoe a nossa entrada, a nossa saída, sê conosco, Deus, nos guardando e nos livrando do mal. Nós Te pedimos e Te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe, uma semana abençoada.